Olá, sejam bem-vindos à rubrica de Camponês. Eu sou o Reinaldo Moreira e no vídeo de hoje vamos falar sobre compostagem. Mas afinal, o que é isso de compostagem? A compostagem é um conjunto de técnicas que visa promover a decomposição acelerada de materiais orgânicos. Para que a decomposição ocorra rapidamente, é necessária a presença de organismos aeróbios, isto é, organismos que necessitam de oxigênio para se desenvolverem. Como resultado, temos um material estável, rico em nutrientes minerais e humus. Mas Reinaldo, como é que isto se faz mesmo na prática? Olá pessoal, hoje vamos falar aqui um pouco sobre compostagem. Vamos aqui tentar ver a questão da temperatura, a questão dos materiais, onde podemos arranjar novos materiais para ajudar a fazer a nossa pilha de compostagem. Vamos também ver aqui a questão da umidade e da importância da umidade na compostagem. E vamos também aqui ver alguns materiais que não devemos usar, ou se o usarmos, uma forma correta de os usarmos de forma a evitar problemas. Para começar, gostava de falar um pouco aqui sobre a questão da montagem da nossa pilha de compostagem. Há pessoas que vão ter muito volume e pessoas que vão ter pouco volume. Então isso já vai criar aqui uma questão da área. Portanto, eu recomendo sempre empilhar em ter algo que suporte lateralmente a nossa pilha, porque isso vai facilitar a não cair, não desmoronar e também ajuda a criar camadas, onde conseguimos colocar uma camada inteira por exemplo, de relva, uma camada inteira de folhas, isso vai ficar um composto todo ele uniforme. Outra questão aqui é que, como nós temos aqui bastante material, precisamos de uma área aqui quase com 2 metros, quase 3 metros cúbicos, o que mesmo assim não é o suficiente, porque aqui isto está quase cheia e já subiu e desceu, mas ainda assim tem um mês, mais ou menos, desde que começámos a construir, e agora com mais umas aparas de relva e tudo vai quase encher até aqui, portanto vamos ver se isto vai chegar. Este composto aqui já tem 30 dias desde que foi virado a primeira vez e estava aqui em cima e ficou quase à metade. Ou seja, a questão dos materiais também depende do espaço que precisamos, também depende muito da quantidade de materiais que temos para incorporar aqui na nossa pilha. Quem tiver portanto, só restos de cozinha, o mais importante é se calhar ter um compartimento ao fundo do jardim, portanto uma espécie de um balde furado ou algo assim, ou aqueles baldes mesmo de lixo, aqueles grandes baldes de 200 litros, 100 litros, 50 litros. Isso também depois depende um pouco da quantidade de materiais que as pessoas consigam reunir. Quem tiver uma horta, quem tiver um jardim, certamente vai precisar de um espaço um pouco maior, porque acaba por ter bastantes resíduos ou bastantes materiais para juntar aqui à nossa pilha. A compostagem normalmente é um processo que exige fontes de carbono e fontes de azoto. E isso vai decompor e vão se equilibrando e pronto, é um processo químico, físico-químico. E o que é que nós aqui precisamos sempre? De ter a noção que temos de fazer camadas, ou mesmo que não sejam em camadas, temos de envolver materiais ditos verdes ou ricos em azoto e materiais secos ou castanhos, portanto ricos em carbono. Normalmente há quem diga, ou quem seja apologista, que deve ser 2 partes de castanhos ou de carbono para uma parte de azoto, mas também tenho visto pessoal que faz com uma parte de azoto para uma parte de carbono, portanto uma parte de materiais secos para uma parte de materiais ricos em azoto ou materiais verdes, e também tem funcionado bastante bem. Também depende um pouco qual é a origem dos materiais e qual é também o vosso clima, se é muito seco, se é mais úmido. Então se for mais úmido precisa de um pouco mais de carbono, se for mais seco se calhar precisa um pouco mais de azoto. Depois um bocadinho também de adaptar ao vosso clima. Então materiais que podemos usar aqui, como materiais secos, temos as míticas folhas, podemos focar aqui. Portanto, podem ser folhas, restos de paus,
Portanto, temos aqui neste caso muita folha de abacate, folha de várias árvores, portanto, quanto mais variedades de folhagem ou de madeiras, pequenas madeiras usarmos, portanto, melhor. Outra fonte também de materiais de carbono, à base de carbono, pode ser os pedaços de cartão ou pedaços de papel, desde que não tenham muito plástico ou que não tenham de preferência plástico nenhum, não é? Portanto, aqueles cartões mais castanhos podem ser usados. Assim, eu não uso em grandes quantidades, posso eventualmente colocar, que não vou ser muito radical, mas até evito um pouco usar isso. No entanto, é possível e vai-se degradar bastante bem e até alguns vermes, portanto, algumas minhocas vão gostar disso. Portanto, aquilo que seriam os castanhos seriam aquilo que são os materiais mais secos. Por exemplo, se tivermos aparas de relva, se as esticarmos, aqui até se vê que praticamente nem tem ervas, porque a gente tem esticado aqui algumas camadas de relva, deixamos secar um pouco e assim acabamos por ter alguma seca e alguma mais verde, o que dá já um equilíbrio entre os verdes e os castanhos. Os materiais que são às vezes verdes numa altura, normalmente estando secos e apresentando um tom mais marrom ou castanho, já passam a ser um material seco. Portanto, materiais mais fibrosos, mais linhosos, como pequenos paus, serão sempre materiais castanhos, e materiais mais verdes, folhas de couve, folhas de alface, cascas de batata, portanto, isso tudo será um verde ricos em água, portanto, isso serão verdes. Vamos então ver aqui alguns materiais que podemos adicionar e, nomeadamente, vamos deixar aqui algumas dicas sobre alguns materiais que podemos e devemos de conseguir adquirir. Portanto, às vezes não é fácil produzir o suficiente composto para a nossa horta, que exige bastante, e aqui parece muito, é uma pilha muito grande, mas como podemos ver ali à frente, ela vai quase desaparecer e transformar em pouco adubo, tendo em conta às vezes as áreas que temos. Portanto, normalmente o que temos numa área não é o suficiente para produzir composto para essa mesma área, então às vezes é preciso arranjarmos outras fontes externas, que é isso também vou aqui deixar algumas dicas e apelar algumas fontes de matérias-primas, materiais vegetais, que nos vão ajudar a suprir aqui a nossa compostagem. Bem, o primeiro material que eu acho que é extremamente fácil de arranjar, principalmente no outono, são as folhas. Neste caso ainda são folhas verdes, mas daqui a 2, 3 meses, estamos agora em princípio de agosto, lá para setembro, outubro, começam a cair e vão criar aqui um grande amontoado de folhas. Entretanto, a gente já coletou algumas folhas este ano de um abacateiro, daqui de um vizinho nosso, ou seja, outra forma de anexar aqui alguns materiais é junto da vizinhança, entre familiares, normalmente pessoas próximas que vivam próximo da nossa habitação, facilmente vão-nos ceder alguns materiais, como aparas de relva, folhas de jardim, certamente vão ficar gratos até que nós lhes levemos esses materiais. Já temos aqui alguns materiais de diferentes origens, a folha de abacate, então, como há pouco referi, aqui uns paus secos e aqui consegui armazenar aqui de forma a ter aqui um suplemento de materiais castanhos que nem sempre é fácil arranjar, às vezes os verdes é mais fácil, então assim já ficamos aqui com uma pequena reserva que tentamos manter sempre cheia para quando houver mais carência deste material podermos ir aqui recorrer, em vez de o termos todo colocado lá dentro, que às vezes quando temos é muita quantidade e devemos fazer um equilíbrio entre os verdes e os castanhos. Outro material que eu acho bastante interessante, e tendo em conta que Portugal tem uma costa enorme, um material muito rico em micronutrientes essencialmente e também matéria orgânica, são as algas. Portanto, aqui a gente coletou algumas algas, estas aqui até as apanhamos já meias secas, portanto dá para conservar assim secas ou dá para adicionar diretamente dentro da compostagem. Se vão colocar muitas na compostagem, o que eu daria de exemplo ou de recomendação seria passá-las então em um balde, de forma a retirar um pouco a salitre e depois sim colocá-la aqui na nossa compostagem. Prontos, isto entraria como, apesar de estarem secas, as algas entrariam sempre como um verde e não como um castanho, porque são pouco fibrosas e têm muita umidade dentro, então isto entra como então são ricas em azoto, entram como uma camada verde, portanto um material verde.
Outro exemplo aqui, temos as aparas da nossa cozinha, mas se tivermos alguém que também nos queira facultar, é uma questão de deixar lá um pequeno balde ou um recipiente para a pessoa deitar. E aqui gostaria de mencionar alguns materiais, portanto, temos as cascas normais de melões, de batata, de frutos, e temos aqui algumas coisas que geram alguma controvérsia, que é os citrinos. Portanto, os citrinos normalmente recomendam não colocar, assim, por experiência digo que ele vai acabar por se degradar. No entanto, há pessoas que não gostam de dizer, e sim, têm razão, porque a acidez do limão impede um pouco a degradação. No entanto, resulta, demora um pouco mais, mas se for uma pilha grande, colocar tanto cascas de limão e de tangerina e restos de cítricos, eu coloco sem problema. Portanto, relativamente ainda aos desperdícios de cozinha, só há uma coisa que devem ter um pouco mais de atenção, é as gorduras. Normalmente as gorduras não são fáceis de degradar-se. Portanto, muitas gorduras na nossa compostagem, além de atrair cheiros, também vai dificultar o processo. Se tivermos tempo e quisermos deixar estar, vão decompor sim, mas vai demorar um pouco mais. Carnes e peixes se podem colocar. Podem. Existe um maior risco de surgirem ratos e outros animais assim um pouco menos desejados na nossa horta, portanto eu não coloco, mas sim é possível. Ossos e espinhas também não coloco, mas também se colocarem não tem mal, mas o ideal seria estarem triturados, o que dá um pouco de trabalho adicional, e então demoram um pouco a degradar-se e se calhar vão daqui a 2 ou 3 anos ainda encontram ossos no quintal. Não é nada de extraordinário e isso ainda nos acontece, às vezes tem um osso ou outro, mas eu por opção evito colocar. Casca de ovos, sem dúvida que podem pôr, devem triturar um pouco e colocar dissipada, para aquilo é rico em calcário, então como ficar dissipado, também para estabilizar um pouco o pH do nosso composto e também vai ser uma boa fonte de cálcio aí para o nosso terreno. As cascas de marisco é um pouco a mesma questão das carnes, podem libertar um pouco mais de odor e atrair um pouco alguns animais indesejados, também pode ser colocado e também é uma boa fonte de calcário. Cascas de mexilhão e outros crustáceos também não coloco muito porque é difícil de degradar e teria de as partir primeiro para elas serem mais facilmente dissipadas, caso contrário levará muito tempo a desfazer-se, o que também pode ser desagradável na horta. Outro material que nós também frequentemente arranjamos do exterior para cá é a borra de café. A borra de café entra como um material verde, também rico em azoto, até se repararem, se estiver amontoada ela vai aquecer, o que significa que tem bastante azoto. E nós vamos buscar aqui um café local, onde semanalmente temos um balde destes, quase de 20 litros, cheio de borra de café. Portanto, é um bom input de matéria vegetal e que é completamente grátis. Portanto, aproveitar. Um outro material aqui que também podemos nos questionar se devemos ou não colocar é as ervas infestantes. Portanto, sim, nós colocamos as ervas, mesmo que estejam em semente, colocamos. Temos o risco de que algumas delas germinem, sim, temos. No entanto, grande parte delas não vão chegar a germinar porque durante o processo de compostagem vão acabar por perder a viabilidade. Portanto, ervas como junça é que podem ser um pouco mais complicadas, no entanto, a junça em si não é um problema, o problema serão as bolotas, que não sei se mesmo através do processo de compostagem não tenho a certeza se elas não vão subsistir. Mas para mim mais importante que essas pequenas bolotas é quando a junça consegue criar a haste floral e libertar essas sementes. Portanto, aí sim ela espalha-as no terreno e essas sim vai proliferar imenso. Portanto, aqui nós no norte temos muita junça, é um problema de uma infestante grave, que se tem vindo a manifestar cada vez mais. E sim, nós colocamos dentro da compostagem. Portanto, um outro material que também podemos aqui falar e que também pode ser adicionado à nossa compostagem e que é extremamente rico é o estrume animal dos animais de corte ou de capoeira. Portanto, nós arranjamos até algumas galinhas,
umas para corte, portanto para carne, e outras também para fazer a postura de ovos. Assim, também aproveitamos a matéria da palhada dele, portanto o estrume, e também adicionamos aqui à nossa compostagem. No caso dos estrumes, eu gostaria de deixar aqui algumas notas, mais ou menos em geral, seja o bovino, o caprino ou o de capoeira, os de aves, não importa. É preciso ter atenção que eles contêm alguns patógenos que são nocivos para o ser humano e, portanto, é preciso ter cuidado. Nunca os aplicar em fresco no terreno, porque esses patógenos vão estar a ser dissipados e podemos ter uma folha de alface que depois está em contacto e nós comemos em fresco, não é cozinhada, e podemos contaminar-nos, a nós e aos outros. Portanto, os estrumes verdes nunca se devem usar, devem ser sempre primeiro compostados. Se não quiserem pôr na vossa pilha e se tiverem um volume suficientemente grande, façam uma pilha e revolvam-na frequentemente, de forma a todas as áreas estarem mais no centro. E isto aqui leva-nos a um próximo tópico, que é a temperatura. Portanto, se ela é ou não é importante. E vamos voltar a ver aqui isto por causa da questão dos patógenos. Gostava muito de saber que materiais é que vocês colocam na compostagem que aqui não foram referidos e que materiais é que vocês têm dúvidas se devem ou não colocar. Deixem abaixo nos comentários para que possamos gerar alguma discussão sobre isso. Falando então um pouco sobre a questão da temperatura aqui no processo de compostagem, vamos ver então a importância dele e se é realmente necessário. Portanto, para pequenas pilhas, portanto de restos só de cozinha, com algumas folhas a cobrir ou um pouco de serragem, esse composto nunca vai chegar a aquecer muito porque tem pouco volume. Nesse tipo de compostos, materiais que eu se calhar não colocaria, que era, portanto, ervas ou sementes de ervas ou até sementes de tomate, portanto sementes não colocaria, e também não colocaria aqui estrumes no meio porque não vai provocar o aquecimento e não vai consequentemente matar as sementes ou perder-lhes a viabilidade, nem vai matar os patógenos, então a isso é preciso terem atenção. Por outro lado, quando as pilhas já têm uma massa significativa, elas vão aquecer e é bom que aqueçam entre os 50 e até os 70, 75, 75 já é um pouco o limite. Nessas temperaturas, tanto os patógenos como as próprias sementes vão perder a viabilidade e vão morrer. Portanto, a temperatura sim é importante, principalmente nesses casos quando temos dejetos animais, portanto estrumes, até mesmo os dejetos dos animais domésticos podem ser colocados. Podem, eu não coloco, porque existe sempre o risco de ficar numa área que não aqueça tanto e que continua a proliferar portanto, alguns germes e alguns patógenos que podem ser nocivos ao ser humano. Portanto, eu evito colocar, mas também se colocar não vou fazer disso um drama, e só tenho a ter a preocupação de colocar numa zona e verificar se efetivamente a compostagem atingiu as temperaturas de, portanto, esterilização do composto. Há pouco tínhamos medido aqui a temperatura na pilha que foi revirada há um mês atrás, que já está a começar a estabilizar, está nos 41 graus. E agora gostava de ver aqui esta, que coloquei há uns minutos ou dois. Então a ver aqui nesta, 55 graus, o que é o ponto ideal para começar a esterilizar, principalmente os estrumes. A partir dos 55 os patógenos começam a morrer. É conveniente que esteja durante pelo menos 3 dias consecutivos a essa temperatura para que seja eficiente portanto, a morte desses patógenos. Se me perguntarem se têm de revirar muitas vezes a minha pilha, eu digo que não é preciso revirar nenhuma. No entanto, se o fizerem não vão perder nada e vão conseguir fazer uma melhor mistura e vão acelerar o processo de compostagem. No entanto, se mantiverem a pilha com a estrutura que está inicial, também vai ocorrer o processo de compostagem, no entanto vai ser um pouco mais lento. É preciso molhar, não é preciso molhar. É assim, se for o caso de um verão quente e muito seco, na pilha que já está feita, é conveniente ir de vez em quando molhando um pouco por cima. No entanto, se chover, até o ideal é tapar um pouco, aquela que já está mais feita. A que já está a ser construída recentemente, não acho necessário umedecer. Porquê? Uma pessoa está a fazer camadas de materiais secos com materiais úmidos, e os próprios materiais úmidos, se forem em quantidade suficiente, eles próprios vão libertar água suficiente para o processo de compostagem ocorrer. Como viram, esta aqui nunca levou água
e chegou aos 55 graus, quer dizer que tem quantidade de materiais verdes e umidade suficiente, que é um dos requisitos da compostagem. Agora uma pergunta que podem colocar é: quando é que eu sei que o meu composto está pronto a aplicar? Existem aí 3 critérios. Portanto, o primeiro, a temperatura tem de cair até à temperatura ambiente. Portanto, é importante terem um termómetro para monitorizarem isso. Outra questão é, ao mexerem no composto, não podem encontrar propriamente fragmentos ou materiais que têm de ser irreconhecíveis. Portanto, como podemos ver aqui, já não se consegue distinguir o que é o que é. Não se vê aqui uma folha de nada, não se vê-se apenas um material semelhante à terra. Este aqui ainda está um pouco quente, o que quer dizer então que ainda não está finalizado. O aspecto já está com bastante boa cara. No entanto, vamos ver o cheiro. Cheira-me a terra, o que é muito bom sinal. Portanto, se um composto é suposto chegar ao final e ter um cheiro terroso, portanto, como se fosse terra do chão. Portanto, é uma boa indicação. Se tiver um cheiro desagradável, quer dizer que possivelmente colocaram muitos materiais verdes e faltam materiais secos para criar um equilíbrio e arejar melhor o substrato. Vamos então mostrar agora aqui um pequeno ensaio que a gente fez com materiais compostados aqui que tínhamos, à base de relva e um pouco de estrume de galinha compostado. E vamos então mostrar o nosso canteiro de framboesas, que temos aqui já um vídeo no canal, possivelmente vou colocar um card, portanto, para quem quiser ver como é que fizemos. E agora vamos mostrar o resultado 2 meses depois desse canteiro ter sido criado. Venham comigo. Portanto, inicialmente criamos aqui o canteiro com várias mudas, algumas morreram, talvez, ou melhor, não chegaram a pegar. Tinha aqui mais uma, mas que acidentalmente foi quebrada e pronto. No entanto, ainda ficámos aqui com 3 plantas, que não é um problema porque depois, mais tarde, elas vão colonizar o resto do espaço do canteiro. Entretanto, já tivemos aqui rabanetes, logo após a plantação, que entretanto já foram colhidos. E, entretanto, já temos outras plantas aqui na zona baixa para aproveitar melhor aqui o composto que foi usado. Este composto foi usado, era basicamente relva que foi colocado numa pilha, praticamente não chegou a aquecer, ou seja, foi um composto feito em frio, isto é para mostrar que também pode ser feito. E o resultado é este, portanto, a planta apresenta uma coloração tanto verde escuro, o que é bom sinal, tem um crescimento vigoroso, isto tem mais ou menos 2 meses, portanto depois posso ver melhor a data, mas acho que é perto de 2 meses desde a planta, e isto eram pequenas estacas apenas. Gostava de mostrar aqui, até que já começou a frutificar, portanto ainda este ano vamos conseguir tirar daqui uma primeira colheita que será do final de verão. Normalmente esta variedade é remontante e produz 2 colheitas por ano, uma no início do verão e uma no final. Bem pessoal, espero que este vídeo vos motive a fazerem a reciclagem dos vossos próprios resíduos orgânicos. Como resultado disso, ainda vão obter um adubo de extrema qualidade e vão ainda minimizar o vosso impacto ambiental. Embora o vídeo não esteja perfeito, tentei abordar de forma bem simplificada todos os tópicos deste processo. Por isso, se ainda não o faz, de que é que está à espera? Agricultura e sustentabilidade são 2 conceitos do vosso dia-a-dia, então não deixem de subscrever o nosso canal. E se vos foi útil este vídeo, não deixem de deixar o vosso like. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!